Brasil, dado o número de trabalhadores na sua base. É um sindicato que hoje se aproxima de 1 milhão de trabalhadores. Né? Então, um sindicato que ganhou grande expressão do ponto de vista da sua intervenção e organização de algo que muito bem colocou o ministro Pazianotto a respeito da certa historicidade sobre a própria terceirização. Né? Mas bem lembrou ele que o fenômeno, tal como ele se apresenta, a sua dinâmica das relações de trabalho, assentada cada vez mais sobre a terceirização, é algo que distingue da expressão verificada no passado. Né? Nós temos, apenas para dar um detalhe, nós temos tido a oportunidade de acompanhar um pouco a realidade da terceirização, especialmente no estado de São Paulo, onde há muitos dados a esse respeito, seja pelo cuidado que o próprio sindicato, o Sindipres, vem tendo em desenvolver as atividades, a ação sindical, com base em informação, também pelo apoio que as empresas do setor oferecem, e o próprio Ministério do Trabalho, que é um grande repositório de informações sobre as relações de trabalho, nos permitem acompanhar e perceber, inclusive, que ao longo da década de 90, nós chegamos, na segunda metade dos anos 90, por exemplo, a ter quase 98% dos empregos gerados no estado de São Paulo provenientes do processo de terceirização. Né? E hoje ele perdeu um pouco a sua importância relativa no total dos empregos gerados, porque também a economia brasileira voltou a crescer e gerar ocupações em diversos setores, e não fundamentalmente, como foi nos anos 90, uma quantidade de empregos muito menor. E nós estamos, então, aproveitando a oportunidade aqui que está sendo nos dada para apresentar, inclusive, mais um conjunto de informações, uma pesquisa que retrata as relações de trabalho terceirizada no Brasil e também com alguns elementos de ordem internacional, até para chamar a atenção para o fato que nós não temos muitas receitas internacionais a seguir. Né? Certamente, quando o ministro Pazianotto resgatou o papel que a CLT teve, que foi resultado de uma comissão que durou um tempinho para reunir. Né? O Brasil tinha alguma coisa em torno de 15 mil legislações voltadas para a regulação do trabalho, e a CLT fez uma grande tarefa de sistematizar ao redor de 1.000 artigos que constituem a consolidação das leis do trabalho. E a CLT, construída em 1943, não foi para o conjunto, para o grosso dos trabalhadores, porque, na verdade, a CLT se voltou, naquele primeiro momento, para, fundamentalmente, trabalhadores urbanos, que era o que o Brasil quase não tinha no início da década de 40. Basta dizer que de 10 trabalhadores em 1940, apenas um estava nas cidades. 9 de cada 10 estavam no campo, e a CLT foi voltada fundamentalmente para o trabalhador urbano. Mas a CLT teve um papel estratégico inequívoco, porque como a dinâmica do emprego, fundamentalmente urbano, puxado pela industrialização, fez com que parte significativa dos empregos sendo gerados no Brasil a partir de então fossem canalizados pela CLT. Nós chegamos em 1980 a ter alguma coisa como 50% dos postos de trabalho existentes no Brasil submetidos à CLT. Na década de 80 e década de 90 foram décadas muito difíceis para o Brasil, especialmente para os trabalhadores. Nós tivemos um aumento do desemprego e parte importante dos postos de trabalho gerados ficaram à margem da CLT. Tanto é que nós reduzimos o contingente de trabalhadores protegidos pela CLT de 50% para alguma coisa em torno de 37%. Nessa primeira década do século, a partir dos anos 2000, nós voltamos a crescer o emprego e, sobretudo, o emprego protegido sobre a CLT. E hoje nós temos praticamente 4/5 dos empregos existentes no Brasil submetidos à CLT. Né? E, ao mesmo tempo, o avanço do assalariamento. Porque eu digo isso, nos anos 90, tiveram muitas teses que se mostraram equivocadas pelo ponto de vista da realidade, que informavam que nós não tínhamos mais espaço para o assalariamento, que a dinâmica da ocupação seria pelo trabalho autônomo, por exemplo, conta própria. Né? Até mesmo o Brasil não teria espaço para criar emprego na indústria. Mas dependendo do tipo do crescimento econômico, não é, isso se mostrou inverídico do ponto de vista dos resultados. O Brasil voltou a crescer o emprego industrial ao longo dos anos 2000, e o emprego assalariado, especialmente com carteira, é o que mais cresce no país.
Então nós temos hoje uma situação em que o Brasil não tem a quem copiar, porque o fenômeno da terceirização é um fenômeno de natureza global, né? E cada país está buscando a sua realidade, e por isso que nós precisamos, a nosso modo de ver, não é, encontrar algo que seja voltado para a especificidade do mercado de trabalho brasileiro, para a especificidade do setor empresarial, que precisa ser fortalecido, porque é um setor ainda constituído de pequenas empresas. Nós temos aqui a apresentação, talvez até possa, não vou cansá-los com muitos dados, mas quem é que está tocando aí? Você? Pode passar aí, e vai só na... Tem aí nas mãos a própria apresentação, né? Se vocês me permitirem, já poderíamos direto no gráfico 4, por exemplo, que dá a evolução, no caso do Estado de São Paulo, né, a evolução das empresas de terceirização por número de trabalhadores. Não sei se está muito bem legível, mas espero que na apresentação impressa possa estar melhor. E é perceptível observar, não é, que as empresas que mais crescem são justamente aquelas com menor número de trabalhadores. Se avançarmos para a próxima, nós vamos ver inclusive aquilo que se falava anteriormente do chamado pejotização, que é aqui o número de estabelecimentos que operam sem empregados. É possível observar que até o ano de 1994 era insignificante o número de empresas sem trabalhadores, que seria então o empregado de si próprio, o autoemprego, o PJ, e como isso salta a partir do Plano Real, não é? E há uma evolução inegável até onde nós temos dados oficiais a esse respeito. Não é? Então é importante registrar justamente esse fenômeno da terceirização e a presença da natureza do tipo de trabalho realizado. Outro aspecto importante a ser ressaltado, que é uma característica da terceirização, diferentemente do conjunto dos demais trabalhadores, é o que nós podemos perceber no próximo gráfico, o gráfico 7, que é a forte presença da rotatividade no mercado de trabalho. Né? O trabalhador terceirizado, ele de maneira geral, ele está submetido a um processo de emprego e reemprego muito mais intenso que o conjunto dos demais trabalhadores. Portanto, isso precisa ser considerado porque, como nós temos hoje a legislação previdenciária que estabelece 35 anos de contribuição e não mais 35 anos de tempo de serviço, nós observamos, não está aqui registrado, mas foi já objeto de pesquisa demonstrado, né, que o trabalhador terceirizado, de maneira geral, ele não consegue, ao longo de 12 meses do ano, contribuir com 12 prestações, dado a natureza da instabilidade do contrato de trabalho. Portanto, isso pode fazer com que o trabalhador terceirizado tenha que trabalhar mais do que 35 anos, digamos, do seu tempo de vida, porque ele não tenha tido as possibilidades de contribuir 12 meses ao longo de 12 anos, 12 meses ao longo de um ano. A taxa de rotatividade se encontra relativamente estabilizada, embora tenha algumas oscilações, não é? Mas nós estamos falando praticamente de 2/3 dos trabalhadores a cada ano perdem o emprego, tem rompido o seu contrato de trabalho, seja pela natureza da instabilidade da própria atividade, diga-se de passagem, seja pela forma extremamente flexível de contratação e demissão. Outro ponto importante a ser resgatado, para não avançar muito no tempo, está relacionado ao papel que as relações de trabalho vêm tendo, ou seja, a atuação patrão-empregado através dos sindicatos patronais e de trabalhadores, que demonstram um fenômeno diferente do que está ocorrendo no Brasil de maneira geral. Né? Nós podemos comparar aqui no gráfico 9, que nós temos a série desde 92 até 2010, a série que apresenta os dados relativos à taxa de sindicalização dos ocupados no Brasil e a taxa de sindicalização dos trabalhadores terceirizados, o Sindipres, em São Paulo. Então, é possível perceber, por exemplo, que aí no início dos anos 90, até a primeira metade dos anos 90, praticamente não havia trabalhador sindicalizado, era no início do surgimento do Sindipres, e nós temos uma trajetória de ascendente, que é essa em rosa aqui, que dá para demonstrar, do crescimento da sindicalização, enquanto que a taxa de sindicalização no Brasil, ao longo desse período todo, praticamente se manteve estabilizada.
Ou seja, a terceirização, pelo menos no estado de São Paulo, que é que a gente pode falar que tem dados aqui, né, é uma atividade que gerou emprego, mas foi acompanhada de maior presença do sindicato através da sindicalização. Né. O mesmo não podemos dizer em relação às outras atividades que não são terceirizadas. E vamos lembrar aqui que o Brasil gerou entre 2003 e 2012 alguma coisa ao redor de 21 milhões de novos postos de trabalho. E esse aumento nos postos de trabalho não se traduziu de maneira geral na ampliação da sindicalização do Brasil como um todo. No entanto, na atividade terceirizada no estado de São Paulo, né, nós observamos um crescimento com uma leve queda em 2007, 2008, que foi o ano da crise internacional, que teve impacto no Brasil, foi o ano, na passagem de 2008, 2009, que o Brasil não cresceu, inclusive, e há uma retomada a partir de então no que concerne a taxa de sindicalização. Outro aspecto que eu gostaria, e aí é a última lâmina que eu vou apresentar, pode passar no gráfico 10, né, que nós temos aí a série relacionada à evolução do salário médio real no Brasil, do salário médio real do terceirizado e do salário mínimo. Né? Então, essa série lá de 95, praticamente do plano real, da entrada do Brasil na estabilização monetária, né? Nós temos, vamos dizer assim, ao longo da década, o salário, ao longo do período de 95 a 2010, uma certa estabilidade no salário médio real, embora ele tenha caído de 615 a 488 reais entre 95 e 2013, depois ele tenha tido uma trajetória ascensional, chegando em 644 reais em 2010, um pouco acima do que era em 95, nós tivemos, por outro lado, um crescimento do salário médio real do trabalhador terceirizado no estado de São Paulo. Então, a despeito do salário médio ter se mantido relativamente estabilizado, o salário médio real do trabalhador terceirizado cresceu. Não é? E eu não tenho dúvida que esse crescimento está diretamente relacionado à capacidade de negociação entre patrão e empregado, né, a presença do sindicato, as condições de estabelecimento dos contratos das empresas na terceirização, mas também tem a ver com o papel que o salário mínimo vem tendo, dado o seu crescimento e o papel que ele tem de elevar os salários de base da economia brasileira. Não é? Então, nós temos aqui duas informações que eu gostaria de trazer do ponto de vista da presença das relações de trabalho e do sindicato, não é que uma, em primeiro lugar, é a capacidade de ampliar a sindicalização, tá certo? Ao contrário do que nós estamos verificando nos demais setores de atividade econômica, e ao mesmo tempo também a capacidade de elevar o nível de rendimento dos trabalhadores. Também é importante ressaltar o fato de que há uma mudança na composição dos trabalhadores terceirizados. Né? No início dos anos 90, praticamente, havia uma presença muito grande, maior, não é, de mulheres, especialmente de pessoas com escolaridade menor, e nós vamos acompanhando ao longo do tempo uma elevação da escolaridade média dos trabalhadores terceirizados e, ao mesmo tempo, também uma presença crescente de trabalhadores do sexo masculino e de jovens, né, que é outro aspecto importante também de ser ressaltado da natureza do trabalho terceirizado. Eu, sinceramente, espero, né, que a nossa contribuição possa, de certa maneira, fazer com que, um tempo mais curto possível, essa comissão, né, os senhores deputados e deputadas aqui da Câmara Federal, né, possam fazer com que o Brasil avance na regulação pública do trabalho no Brasil. Né. A regulação pública é muito importante para garantir condições isonômicas de competição no nosso país. Com muito orgulho que hoje nós fomos brindados, né, com notícias que vêm do exterior, em que coloca o Brasil, né, depois de termos passado por um período tão difícil que foi, por exemplo, os anos 90, de forte desemprego, né, de degradação de direitos do trabalho, infelizmente, hoje o Brasil se tornou uma referência internacional, reconhecido pelas Nações Unidas, através da Organização Internacional do Trabalho, por uma legislação estabelecida para um segmento tão importante que é o segmento do trabalho doméstico. Espero eu que a nossa contribuição ajude, né, a motivar mais ainda os nossos deputados a aprovarem uma regulação pública do trabalho terceirizado e que possa fazer com que isso o Brasil seja não apenas um país que reconheça a natureza e valorize o trabalho
de um dos setores mais dinâmicos do país, mas também possa ajudar na regulação em outros países pelo seu próprio exemplo. Fico por aqui, senhor deputado, e agradeço mais uma vez a oportunidade. E esse trabalho está disponível de todos. Imaginamos ser um elemento importante para conhecer melhor a realidade. Eu que sou uma pessoa que vem da universidade, fico muitas vezes frustrado, né, porque nós vivemos talvez um momento em que se coloca, né, com muita simplicidade determinadas questões de grande complexidade. O ministro Pazianotto fez uma apresentação que colocou o contexto de como é que foi evoluindo a regulação da terceirização. O contexto é muito importante, porque se a gente vai analisar friamente a lei, a regulação, a gente desconecta aquilo que foi a alma viva e que permitiu nós estabelecermos, especialmente no âmbito das relações de trabalho, uma regulação pública. E eu não tenho dúvida que o contexto que nós estamos vivendo hoje, o Brasil é uma referência internacional, a regulação do trabalho terceirizado será um elemento ainda maior para o nosso país como um todo.